realidade. Depois de muitos anos de especulações e pesquisas, os cientistas finalmente encontraram o primeiro buraco branco. O que é um buraco branco? Por que os astrônomos estão animados com isso? E como a descoberta afeta você como pessoa? Fique atento enquanto trazemos para você o primeiro buraco branco descoberto por cientistas. Você provavelmente já ouviu falar de buracos negros, objetos massivos à espreita no espaço profundo engolindo qualquer coisa que se aproxime. No entanto, existe o oposto do buraco negro e é chamado de buraco branco. Um buraco branco não é menos assustador, mas para entendê-lo melhor, é essencial saber como surgem os buracos negros. E é aqui que começamos. Tome nota das descrições, porque muitas delas também se aplicam a buracos brancos, mas ao contrário. Buracos negros podem ter vários tamanhos, mas existem 3 tipos principais. A massa e o tamanho do buraco negro determinam de que tipo ele é. Os menores são conhecidos como buracos negros primordiais. Os cientistas acreditam que esse tipo de buraco negro é tão pequeno quanto um átomo, mas com a massa de uma grande montanha. O tipo mais comum de buraco negro de tamanho médio é chamado de estelar. A massa de um buraco negro estelar pode ser até 20 vezes maior que a massa do Sol, mas é relativamente pequena. Eles podem facilmente caber dentro de uma bola com diâmetro de cerca de 10 milhas. A concentração de massa densa é responsável pela poderosa atração gravitacional que exercem sobre outros objetos. Os cientistas estimam que existam dezenas de buracos negros de massa estelar dentro da Via Láctea. Os maiores buracos negros são chamados de supermassivos. Esses pesam mais de 1 milhão de sóis combinados. No entanto, eles caberiam dentro de uma bola com o diâmetro do tamanho do sistema solar. Evidências científicas sugerem que toda grande galáxia contém um buraco negro supermassivo em seu centro. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea se chama Sagitários A. Tem uma massa igual a cerca de 4 milhões de sóis e caberia dentro de uma bola com um diâmetro aproximadamente do tamanho do Sol. De onde vêm os buracos negros? Acredita-se que os buracos negros primordiais tenham se formado no início do universo após o Big Bang. Buracos negros estelares se formam quando o centro de uma estrela muito massiva colapsa sobre si mesma. Esse colapso também causa uma supernova, ou uma estrela explosiva, que lança parte da estrela no espaço. Os cientistas pensam que os buracos negros supermassivos se formaram simultaneamente com a galáxia em que estão. O tamanho do buraco negro supermassivo está relacionado ao tamanho e à massa da galáxia em que está. Um buraco negro não pode ser visto porque a forte gravidade não permite que nem a luz escape dele. No entanto, os cientistas podem ver os efeitos de sua forte gravidade nas estrelas e gases ao seu redor. Se uma estrela está orbitando um certo ponto no espaço, os cientistas podem estudar o movimento da estrela para saber se está orbitando um buraco negro. Quando um buraco negro e uma estrela estão orbitando juntos, uma luz de alta energia é produzida. Instrumentos científicos podem ver essa luz de alta energia. Às vezes, a gravidade de um buraco negro é tão forte que pode extrair os gases externos da estrela e criar um disco em torno de si, chamado disco de acreção. À medida que o gás do disco de acreção espirala para o buraco negro, o gás aquece a temperaturas muito altas e libera a luz de raio-x em todas as direções. Os telescópios da NASA medem a luz de raio-x, e os cientistas usam essas informações para aprender sobre os buracos negros. Pergunta rápida: o nosso Sol se tornará um buraco negro? Não necessariamente por causa de uma limitação. O Sol é salvo por não ter massa suficiente para colapsar em um buraco negro. Mas isso não significa que escapará da morte. Quando o Sol estiver no fim de sua vida em bilhões de anos, ele se tornará uma estrela gigante vermelha. Então, quando acabar o seu combustível, ele soltará suas camadas externas e se transformará em um anel brilhante de gás chamado nebulosa planetária. Finalmente, tudo o que restará do Sol é uma refrescante estrela anã branca. Mas tudo isso ainda está longe no futuro, então não faz sentido se preocupar com isso agora. Isso nos leva a buracos brancos. Um buraco branco é exatamente o oposto de um buraco negro. Na verdade, é um buraco negro visto para trás no tempo. Como dito anteriormente, uma vez que o material atinge o horizonte de eventos em um buraco negro, o material está condenado e não pode escapar de sua forte atração gravitacional. Da mesma forma, um buraco branco é uma região na qual o espaço-tempo flui inexoravelmente para fora. É dito que tem um horizonte ou raio de eventos que proíbe a entrada de qualquer matéria, incluindo a luz. Acredita-se que o buraco branco expulse luz, irradiando em níveis iguais à força de um buraco negro. Se uma tripulação imprudente tentasse entrar em um buraco branco, a força dos raios gama destruiria a nave e eles. Mas vamos fingir que a nave era forte o suficiente para suportar essa energia. Mesmo assim, o espaço-tempo ao redor do buraco branco é estruturado de modo que a quantidade de aceleração necessária para entrar aumenta cada vez mais à medida que se aproxima. Resumindo, entrar em um buraco branco requer mais energia do que existe em todo o universo. Então não dá nem para tentar.
Como você pode suspeitar, a teoria dos buracos brancos foi encontrada pela primeira vez devido ao fascínio matemático pelos buracos negros. Em 1905, Albert Einstein percebeu que, embora observadores acelerados experimentem o tempo de maneira diferente, isso não se aplica aos observadores não acelerados, aqueles que se movem a uma velocidade constante ou estacionários, e que a velocidade da luz era independente de todo o movimento. Mais tarde, Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, que concluiu que objetos com massa têm gravidade, que é uma distorção do tempo e do espaço, em vez de uma força física real. Carl Schwarzschild usaria então as equações de campo de Einstein, resolvendo-as para encontrar a equação de massa no tempo-espaço vazio ou em uma área completamente sem matéria. Isso resultou na métrica de Schwarzschild, que pouparemos você, pois a equação em si é incrivelmente complexa. Mas em termos simples, é uma representação matemática de um buraco negro. Schwarzschild havia criado uma equação de um buraco negro completamente estático, sem carga ou mudança. Este é um buraco negro eterno, ou seja, um buraco negro que não muda de tamanho e sempre existiu. Lembre-se de que no horizonte de eventos, todos os eventos acontecem infinitamente distantes no futuro. Portanto, para um observador externo, esses eventos nunca acontecem. A métrica de Schwarzschild nos mostra que no buraco negro idealizado, o espaço se torna tempo e o tempo se torna espaço, trocando seus papéis para que a singularidade do buraco negro esteja em algum tempo no futuro inevitável em vez de um lugar. Ao inverter o tempo em um buraco negro real, vemos uma estrela morrendo. No entanto, ao reverter um buraco negro eterno, acabamos em um buraco branco. No entanto, nem todos os cientistas concordam que existem buracos brancos, o que torna a recente descoberta sobre eles ainda mais significativa. Mas por que alguns cientistas duvidam da existência de buracos brancos? Bem, eles afirmam que só porque um buraco branco obedece à relatividade geral e é matematicamente correto não significa que seja prático. É por isso que alguns cientistas chamam os buracos brancos de uma possibilidade impossível, que significa que, embora não possam ser completamente descartados, eles também não esperavam ver um com um telescópio. Eles baseiam seu pensamento no fato de que esse fenômeno viola a segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia no universo deve sempre permanecer a mesma ou aumentar. A entropia é geralmente descrita como caos, mas pode ser melhor compreendida como um aumento em quantos estados são possíveis para partículas em um determinado sistema. Por exemplo, pense em uma casa demolida em escombros. É um exemplo de aumento da entropia porque esse entulho pode fazer muitas outras estruturas como galpões, estantes, montes e papel. No entanto, uma casa é apenas um estado particular dessas partículas. Pequenas diminuições locais na entropia podem ocorrer enquanto a entropia geral do universo estiver aumentando. Os buracos negros são excelentes nisso, porque pegam matéria com baixa entropia, como planetas, e as dispersam por grandes espaços ao longo do tempo, aumentando o caos no espaço. Mas os buracos brancos que ejetam matéria violam essa lei, pois diminuiriam a entropia geral. É também por isso que os físicos argumentam que o tempo não pode retroceder. Mas isso não prova que os buracos brancos não existem. Considere o que o físico teórico Carlo Rovelli sugeriu, que uma vez que os buracos negros não pudessem mais evaporar e encolher devido às restrições do espaço-tempo, o buraco negro experimentaria um salto quântico, ou uma pressão externa e se transformaria em um buraco branco. Isso significa que os buracos negros se tornam buracos brancos quase que instantaneamente, mas como observadores externos, continuamos a ver um buraco negro por bilhões de anos por causa da dilatação do tempo e da gravidade. Se essa teoria estiver correta, os buracos negros que se formaram nos primeiros anos do universo podem estar prontos para morrer e explodir em raios cósmicos ou outra forma de radiação a qualquer momento, o que podemos ter testemunhado. Em 2006, o satélite Swift da NASA detectou uma explosão de raios gama excepcionalmente poderosa chamada GRB 060614, em uma região muito estranha do céu. Esses tipos de rajadas normalmente se enquadram em qualquer uma das duas categorias, rajadas curtas e rajadas longas, e geralmente estão associadas a uma supernova. Mas GRB 060614 também não fez isso. Ela durou fantásticos 102 segundos, mas não foi associada a nenhuma explosão estelar. A maioria das explosões de raios gama, para comparação, dura apenas entre 2 e 30 segundos. GRB 060614 ocorreu em uma galáxia com muito poucas estrelas que poderiam produzir explosões ou rajadas longas. Parece aos astrônomos e astrofísicos que essa explosão de raios gamas veio do nada e entrou em colapso após apenas alguns breves momentos. No entanto, alguns anos depois, os cientistas introduziram a hipótese de que GRB 060614 poderia ter sido um buraco branco.
Por que eles chegaram a essa conclusão? É porque GRB 060614 descreve perfeitamente o que se esperaria ver de um buraco branco. Uma poderosa e instável fonte de matéria e energia que desaparece após a formação, geralmente de um ponto muito pequeno para ver. O que torna a hipótese forte é que os modelos científicos atuais não têm outra explicação para o que aconteceu. Vamos ouvir o que você pensa sobre a existência de buracos brancos nos comentários.